Bom, para a gente entender um pouco essas lutas que ocorreram no período final da ditadura civil-militar no Brasil, principalmente nos anos finais da década de 70 e início dos anos 80, nós precisamos entender como é que se constituiu ou como é que se deu a educação institucional ao longo de todo o século XX, mas mais claramente ao longo do período republicano brasileiro. A gente só vai conseguir entender o porquê da insurgência das lutas dos professores e funcionários de escola, dos professores e funcionários de universidades ao final da década de 70 e ao longo da década de 80, quando a gente buscar compreender o processo não apenas de desenvolvimento da educação institucional no Brasil e as suas políticas públicas, como também a constituição, a formação da categoria dos professores, a categoria docente, mas também a categoria dos funcionários de escola. Que aqui, nomeadamente, devido aos nossos referenciais teóricos, nós falamos em trabalhadores em educação. Porém, até mesmo esse conceito de trabalhadores em educação, ele é historicamente construído de acordo com os condicionantes sociais, econômicos, políticos e culturais que a gente vai observar no sujeito social ao longo de todo esse período, esse longo período. Bom, então vamos lá. A gente vai observar, desde a instauração da República no Brasil, e principalmente a partir da Constituição de 1891, tentativas de expansão de que nós podemos chamar de um sistema educacional brasileiro. Nós precisamos entender de que viemos de uma sociedade profundamente agrária, uma sociedade ruralizada, onde o processo de urbanização estava ainda se desencadeando ao final do século XIX, uma sociedade que vinha de 400 anos de escravização de um povo, onde toda a riqueza produzida era sobre a exploração de um povo forçosamente trazida para o país, e o surgimento de uma elite social, econômica e política no país. Por causa disso, a gente vai, mesmo com o fim da escravidão no Brasil em 1888, a gente herdou todos os aspectos sociais e os aspectos culturais, que resvalam também nos aspectos políticos, dessa sociedade escravista e dessa sociedade desigual, que a gente vai ver ao longo de todo o século XX até hoje. Bom, porém, com a Constituição de 1891, vai surgir a ideia de que já estava se desenvolvendo no mundo, principalmente na Europa e nas Américas, a ideia de uma educação pública gratuita para todos, ou seja, universal. Porém, mesmo ela já constando, as suas ideias mais gerais constando na Constituição de 1891, ou seja, já fazer parte do debate público na sociedade brasileira, principalmente entre setores da sociedade civil que participaram, ou parte que participaram da Constituinte, que resultou na Carta Magna de 1891, já existia essa ideia de educação como um instrumento redentor da sociedade. Havia a ideia de que a educação seria um dos meios para que a sociedade brasileira alcançasse o que eles chamavam de civilização. Lógico, sobre uma perspectiva europeia, sobre uma perspectiva branca, sobre uma perspectiva ocidental, mas buscava-se essa ideia de civilização, ou seja, a educação como um instrumento civilizatório. E para isso, ela precisa ser para toda a sociedade, para civilizar todos os indivíduos, todas as pessoas, independente inclusive da classe social, e para que isso ocorra, ela precisa ser pública. Então, por isso, já em 1891, na letra da lei, enquanto Constituição, já traz a ideia de uma educação pública gratuita para todos. Porém, a gente precisa também levar em consideração que nem sempre o que está no campo das ideias, ou seja, ou que vai inclusive se transformar em lei, ela não se torna prática de fato, né? Existe um processo. A gente vai observar ao longo de todo o século XX que essa ideia de educação pública gratuita para todos, ela vai passar por diversas
situações no qual a gente pode observar que ao longo de todo o século XX ela se constitui como um processo, e um processo com avanços e recuos, com conquistas, mas também retrocessos, naquilo que nós podemos chamar de um processo profundamente contraditório. E esses avanços e recuos dependem muito da atuação de sujeitos sociais e sujeitos históricos que participaram não apenas do debate, mas também dos embates em torno da educação. Lembrando que a educação é um espaço de disputa e, usando os termos corretos de uma forma bem diferente do que alguns fazem hoje, a educação institucional, ela também é um espaço de disputa ideológica no sentido de um projeto político societário. De um lado, nós vamos ter determinados grupos sociais, ou até mesmo numa análise mais profunda, classes sociais que vão apresentar um projeto político de sociedade, e outros determinados grupos sociais ou classes sociais vão defender outros projetos societários. Alguns vão observar a educação como um instrumento para a reprodução dos valores já existentes na sociedade, já consolidados, e numa perspectiva nossa, valores baseados numa sociedade dividida em classes sociais, uma sociedade que, de certa forma, se impõe à ideia da opressão, da repressão, da exploração, que aprofunda inclusive as grandes mazelas da nossa sociedade. Porém, para determinados grupos sociais, isso é positivo, isso é necessário. Então a educação ela se constitui como um instrumento de reprodução e conservação desses valores. Porém, há outros grupos sociais e outros personagens, outros sujeitos sociais que defendem a educação sob uma perspectiva progressista, uma perspectiva transformadora, no qual a educação é um instrumento de superação desses problemas. Ou seja, a educação como meio de superar as mazelas, as desigualdades, os sistemas de opressão, repressão e exploração, visando a libertação humana, a emancipação humana e a busca de uma sociedade melhor para todos. Lógico que dentro dessas formas de visão, a gente vai ver diferenças internas. Porém, nós podemos mapear ao longo do século XX esses dois grupos principais. Bom, então a gente vai ver que a educação brasileira, institucional, as políticas públicas, elas vão se desenvolver ao longo do século XX a partir desse processo de disputas, de avanços e recuos, de conquistas, mas também de retrocessos, e também, além das disputas de projetos políticos, de projetos societários, nós precisamos observar também a participação de determinados sujeitos sociais nesses embates. E os professores e funcionários de escola, os docentes universitários e os funcionários de universidades também, ao longo do século XX, principalmente a partir da segunda metade do século XX, participaram desse debate. Bom, mas vamos entrar mais propriamente dito nas lutas políticas e sindicais da categoria profissional dos trabalhadores da educação, leia-se professores e funcionários de escola. Se a gente fazer uma comparação com demais outras categorias profissionais, ou, usando aqui o termo de Poulantzas, categorias sociais, a gente vai ver que as lutas sindicais, políticas dos professores e funcionários de escola, ela é tardia em comparação, por exemplo, com o movimento operário brasileiro. E se a gente observar, o movimento operário brasileiro já começa a se desenvolver desde o final do século XIX, principalmente a partir dos primeiros anos do século XX. No caso dos trabalhadores da educação, no caso dos professores, a gente vai observar que isso não vai acontecer nesse mesmo período. Ela vai sofrer um processo um pouco mais tardio. A gente vai observar, inclusive, e é o tema desse vídeo, que essas lutas elas vão ganhar mais capilaridade, principalmente a partir da ditadura civil-militar e mais precisamente a partir da segunda metade da década de 70. Bom, mas por que isso acontece de forma tardia? Para isso nós precisamos entender como é que era a educação. E isso foi porque a gente começou a fazer nesse vídeo aqui. Como era a educação enquanto política pública no Brasil. Mesmo desejando, ou mesmo na letra da lei, a partir do início da República, existe a ideia de uma educação pública gratuita para todos,
ela não se efetivou de fato ao longo, ou principalmente nas primeiras décadas da República. Isso não se efetivou, apesar que a gente pode observar alguns avanços importantes. Porém, os grupos políticos que assumiram o poder nos mais diferentes períodos, seja na Primeira República até 1930, seja posteriormente, a gente vai ver que determinadas ações tiveram barreiras que impediram um avanço completo e de forma mais rápida e mais necessária do que muitos grupos sociais progressistas desejavam. Então a gente vai ver que a educação brasileira, mesmo as escolas públicas, elas não vão abarcar a totalidade da sociedade. Ela não vai se tornar universal, ou seja, grandes parcelas da sociedade, principalmente as parcelas mais pauperizadas, vão ser excluídas da educação pública. Por isso que a gente vai observar, por exemplo, se a gente olhar os dados, a quantidade de escolas, mesmo públicas, não corresponde com a necessidade para atender esses grupos sociais, ou a maioria da população. A gente vai ver também, se a gente analisar os dados dos números de matriculados em relação à população de idade para estar na escola nesse período, a gente vai ver que os números apontam uma presença muito pequena da escola pública, principalmente até mais ou menos 1930, 1940, 1950. Bom, isso vai continuar nos anos posteriores, apesar de algumas tentativas de expandir cada vez mais. O grande problema, se a gente observar, está na questão orçamentária. É necessário um investimento muito grande por parte do poder público, seja das mais diferentes entidades federativas, seja nos municípios, seja nos estados, seja pelo governo federal, um investimento massivo na questão da educação para a expansão de suas redes. E isso a gente não vai observar ao longo do século XX, porque uma coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração é a disputa do fundo público, ou seja, dinheiro, é necessário dinheiro. Se existe uma determinada quantidade de dinheiro por parte do governo, esse dinheiro vai ser disputado pelos mais diferentes nichos da sociedade, seja para serviços sociais, de atendimento ao povo, como por exemplo saúde, educação, mas também vai haver disputa por setores econômicos privilegiados que querem subsídios do governo, seja por meio de isenções de impostos, seja por meio de investimentos. Então, assim, há uma disputa pelo fundo público e a educação sempre foi relegada para o segundo plano. Por isso que não houve uma expansão de um sistema educacional público necessário para atender a grandes parcelas da sociedade. Porém, a gente vai ver alguns avanços. Entre a década de 50 e a década de 60, a gente vai observar esse processo de expansão como política já desencadeada a partir da década de 30, e no qual essa rede aos poucos, ou esse sistema aos poucos vão crescendo. Havia uma necessidade de inclusão cada vez maior de parcelas da sociedade antes excluídas do processo educacional. Por isso que a gente vai ver, principalmente na década de 50 e 60, medidas de crescimento desses números, mas também de uma qualificação dessa educação e principalmente dos profissionais de educação. A gente vai ver, inclusive, o crescimento de ideias, inclusive como políticas públicas, de uma educação que visava o desenvolvimento econômico-social da sociedade brasileira. Porém, como vocês sabem, em 1964 a gente vai ver a interrupção desse processo, principalmente de uma forma qualitativa, que não conseguiu se efetivar na prática, né, devido a essa questão do tempo. Ela foi interrompida com a tomada do poder, com o golpe militar de 1º de abril de 1964. Então, esse processo que estava se desencadeando ao longo das últimas décadas é interrompido e é substituído por um novo projeto, um projeto mais que visa uma educação mais tecnicista, uma educação mais pragmática, visando o desenvolvimento econômico do país. Só que mesmo esse projeto mais conservador em comparação com o anterior, também defendia um processo de expansão do ensino público brasileiro, porque era necessário, dentro da teoria do capital humano, que
surgiu na década de 50 e começou a ganhar muita força na década de 60, dentro dessa ideia de teoria do capital humano, era necessária a expansão da educação pública brasileira para formar trabalhadores, e trabalhadores para alimentar o mercado, para alimentar o processo de crescimento econômico e industrialização do país, ou seja, formar máquinas, vamos dizer assim, né? Porém, isso também exigia o crescimento da educação brasileira e de inserção de grandes parcelas da sociedade antes excluídas na educação também. Por isso que a gente vai ver, principalmente a partir de 1968, algumas medidas políticas por parte da ditadura que visava isso. A primeira medida a gente pode ver a partir dos acordos McUsaid, entre 1966 e 1968, e que vão entrar alguns anos mais para frente também. Lembrando que o MEC é o Ministério da Educação e o USAID era uma agência americana que fazia esse debate e esses acordos vão determinar uma mudança paradigmática da educação brasileira, começando pela universidade, pela formação profissional, e fez uma mudança muito grande a partir de então, por meio da Lei 5.540 de 1968, que instituiu reformas na universidade brasileira, mudando a cara da universidade brasileira e a formação dos profissionais na universidade. E depois, em 1971, a Lei 5692, desculpa, gente, a Lei 5692 de 1971, que instituiu, por exemplo, ou substituiu o modelo de educação baseado no ensino primário e secundário pela organização das escolas de primeiro e segundo grau. Mas essa lei ela não modificou só isso, ela trouxe outros elementos importantes para serem avaliados, inclusive de forma mais profunda, de forma mais incisiva, um movimento para outro vídeo. Mas uma grande consequência da 5692 foi uma rápida expansão das escolas públicas básicas pelo território brasileiro. Porém, essa expansão ela não foi acompanhada de investimentos necessários. Quais foram as consequências disso? O aumento da presença de alunos num espaço muito pequeno, por exemplo, no espaço mesmo, numa sala de aula. A gente vai começar a observar a superlotação de salas de aulas a partir de então. Nós vamos observar, por exemplo, a não construção de escolas no ritmo necessário. Vai haver construção de escolas, sim, mas não no ritmo necessário para absorver os novos setores sociais que estavam adentrando na escola pública, e principalmente a necessidade de ter cada vez mais professores para atender esse público. E o que vai acontecer, gente? Muitas vezes, como eu falei para vocês, não vai haver um investimento necessário para essa expansão física e essa expansão humana. O que vai acontecer? Aí vamos entrar na categoria dos professores mais precisamente. A gente vai começar a observar aí um processo de proletarização da profissão docente no país. Isso não significa que até então a profissão docente era maravilhosa, era perfeita. Não, ao contrário. A profissão docente no Brasil, apesar de determinado status social, devido à origem social de muitos professores e professoras dessa época, a situação econômica dessa categoria já era bastante complicada. Lógico que não comparado aos de hoje, mas era uma situação bastante complicada. Só para a gente ter uma ideia, em pesquisas que eu realizei para minha dissertação de mestrado há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, a gente encontrava matérias de jornais, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, apontando a precariedade da situação financeira de muitos professores, de muitas professoras na rede básica, na rede pública básica. Em matéria, por exemplo, no jornal Movimento de 1978, já apontava, por exemplo, o surgimento de alguns termos novos no ambiente educacional, como, por exemplo, professora costureira, professora boleira. Por quê? Porque eram
pessoas, eram mulheres professoras que precisavam adotar outras formas de ganhar a vida para conseguir sobreviver. Por que isso? Porque muitas vezes, devido à expansão repentina, sem o investimento necessário, a gente viu que muitas vezes os salários ou a massa salarial desses professores ou desses profissionais da educação sofreu uma queda brutal, as condições de trabalho pioraram, os recursos necessários pioraram e assim a situação dessa categoria, principalmente na educação de primeiro grau, ou seja, os que hoje nós chamamos de anos iniciais do ensino fundamental, ou o próprio ensino fundamental em si, decaiu muito. Então, a gente pode observar, a partir dessa situação, um processo de transformação da própria categoria docente. Olha só que coisa interessante. Então, a gente vai ver que na primeira metade do século XX, até mesmo nas décadas de 50, 60, nós temos uma categoria docente, ou uma categoria dos trabalhadores de educação, distinta do que vai começar a se desenvolver a partir da década de 70. Que mesmo, olha só que interessante, mesmo com situações econômicas precárias antes da década de 70, a partir, principalmente da 5692, a gente vai observar um processo de deteriorização da profissão docente. É o que hoje nós podemos chamar de processo de proletarização. Por que processo de proletarização? Porque ele vai reunir vários elementos, que não tem apenas a questão econômica, ou seja, da desvalorização da massa salarial dos professores, mas também na piora das condições de trabalho, na questão de mudanças das relações de trabalho, num processo de organização gerencial do trabalho e que vai levar a um processo de descaracterização da profissão docente. Então, a gente, juntando vários desses elementos, entre outros, a gente vai observar que vai acontecer isso. A categoria docente brasileira vai sofrer esse processo de proletarização, ao mesmo tempo que vai crescer em números ao longo da década de 70, mas as condições de trabalho vão piorar. Isso causa, do ponto de vista nas pessoas, assim, na consciência das pessoas, uma situação bastante complicada. Por exemplo, para antigos membros dessa categoria que vinham de um outro momento histórico, é muito perceptível a queda das condições de trabalho e as condições financeiras. E para novos setores que adentram na profissão docente a partir da década de 70, elas vinham muito com a imagem anterior e elas não encontram naquele novo ambiente que elas até então observam como uma conquista, ou seja, aquela pessoa que durante muito tempo sonhou em ser professor para alcançar inclusive esse status social, ao chegar na profissão na década de 70, ela não encontra aquilo que ela imaginava. Ou seja, o processo de proletarização causa impactos para determinados e para diferentes setores dentro da categoria docente. E isso vai se encontrar na segunda metade da década de 70. O que vai acontecer? Já são assim, quase mais de uma década de ditadura civil-militar no país. Do ponto de vista econômico, toda aquela ideia ou o discurso do milagre econômico, do crescimento econômico e do enriquecimento do país cai por água abaixo, porque a sociedade brasileira, principalmente a classe trabalhadora brasileira, percebe que isso é uma falácia. A desigualdade social, a desigualdade econômica cresce de forma absurda no Brasil na década de 70 e faz com que a classe trabalhadora brasileira, no seu todo, comece a se mobilizar. E os setores mais organizados da classe trabalhadora brasileira, que vai ser o movimento operário, principalmente dos grandes centros industriais, nesse caso, leia-se São Paulo ou a região do Grande ABC, vão iniciar as suas lutas, principalmente as lutas sindicais de resistência a essa situação. Ou, de outra forma, lutas na tentativa de conquistar direitos e conquistar melhorias salariais diante de uma situação de pauperização.
Então, o movimento operário da região do ABC Paulista vai ser pioneiro nessas lutas sindicais e que, inclusive, vai entrar no imaginário da história social brasileira como o novo sindicalismo. Ou seja, a imagem dos trabalhadores, dos operários, dos peões, vamos dizer assim, das fábricas do ABC Paulista, ocupando as ruas, fazendo grandes manifestações, grandes assembleias e greves históricas, principalmente a partir de 1978 e 1979. Lógico que essas lutas do movimento operário do ABC Paulista vão servir de exemplo para outras categorias profissionais pertencentes à classe trabalhadora. Nós vamos ver, por exemplo, banqueiros, operários da construção... Banqueiros não, desculpa, gente. Bancários, ou seja, funcionários de bancos, operários da construção civil, setores de transporte e diversas categorias, entre eles os trabalhadores em educação, que mergulhados nessa nova situação, que eu expliquei há pouco para vocês, situação econômica, situação de trabalho, vão se espelhar nas lutas do movimento operário e também na luta de outras categorias de trabalhadores e vão começar a adotar os seus métodos de luta para tentar resolver ou melhorar a situação no qual se encontram. Lê-se situação econômica, situação de trabalho, etc. e tal. Então a gente vai começar a observar em várias partes do país, em vários estados, a partir de 1977, 1978 e principalmente 1979, diversas lutas e mobilizações de professores e funcionários de escola e de universidades em busca de melhores salários e melhores condições de trabalho. Se aproveitando, inclusive, muitas vezes de algumas entidades já existentes, mas que tinham uma outra perspectiva de atuação, lê-se nesse caso as associações docentes, associações de professores, associações de profissionais do ensino, que eram entidades dessas categorias, porém, elas tinham uma perspectiva associativista que não reivindicava um papel de luta e de mobilização da categoria em prol de melhores salários e condições de trabalho. Porém, na insurgência das lutas do movimento docente, vamos dizer assim, entre 78 e 79, algumas dessas entidades foram tomadas por novos quadros, por novos militantes, por novos ativistas que surgiram no interior dessas categorias. Tomaram. Um exemplo é a POSP, que na época era chamado de Associação dos Profissionais do Ensino do Estado de São Paulo. Hoje é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, a POSP. Porém, ocorreram outros movimentos também, como a negação das próprias categorias em luta a essas entidades antigas e a construção de novas, como por exemplo aconteceu em Minas Gerais. Em 1979 ocorreu uma greve que surgiu na base da categoria dos professores e funcionários de escola, a categoria dos trabalhadores em educação, e que a própria entidade que existia na época, a APPMG, que não queria essa luta, que não queria organizar os profissionais do ensino, vamos dizer assim, né? Foi rechaçada pela categoria e a categoria, a partir das suas experiências durante essa greve de 79, criaram uma outra entidade de caráter sindical. É daí que nós vamos observar o surgimento da UTE, a União dos Trabalhadores do Ensino, que vai se transformar, a partir de 1990, no SINDIUTE, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Ou seja, a gente vai perceber a emergência das lutas a partir de um processo de de proletarização da categoria dos trabalhadores de educação, fundamentalmente os professores nesse período, e o que vai forçar a essas categorias profissionais, ou essa categoria profissional, a luta em várias partes do país, em vários estados, seja em São Paulo, seja em Minas, seja no Rio de Janeiro, seja no Rio Grande do Sul, seja na Bahia, seja na Amazônia, seja no Maranhão. Ou seja, foi um processo muito importante que vai acontecer e que inclusive tem repercussões
na própria educação, seja no sentido de políticas públicas educacionais, ou seja, as ações por parte dos governos para tentar resolver determinados problemas pontuais da educação, como também levou a uma reflexão da educação em si. Nessa emergência das lutas, inclusive de resistência ao regime, de resistência à ditadura civil-militar brasileira e na busca pela redemocratização da sociedade, diversos setores, inclusive setores de luta na educação, também começaram a se organizar no debate educacional, enquanto projeto de nação, projeto de sociedade. É nesse período que vai ter o surgimento, vai ter a criação ou a fundação dos SEDES, a criação da ANPED, a fundação da ANPED, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a criação do ANDE, Associação Nacional de Educação, que são entidades que debatiam do ponto de vista educacional a educação no Brasil, e principalmente a educação pública no Brasil. E essas três entidades, a partir de então, e ao longo da década de 80, vai retomar uma tradição que já existia no Brasil entre a década de 20 e 30, das conferências e congressos nacionais de educação para debater educação. A gente vai observar também o crescimento do debate e das pesquisas educacionais nessa área. Por exemplo, a gente vai ver o surgimento de pesquisas na pós-graduação, seja em mestrado, seja em doutorado, que vão propor mudanças educacionais que visam uma democratização e uma educação transformadora. Bom, isso vai acontecer devido muitas vezes ao contexto político e ao contexto social da década de 70. E nesse contexto nós temos a luta dos trabalhadores em educação. Então podemos dizer que o sujeito social, nesse caso os trabalhadores em educação, professores e funcionários de escola, mas principalmente, a gente tem que ser claro, né, na década de 70, professores, as suas lutas políticas, suas lutas sindicais, ou seja, a sua ação protagonista enquanto sujeito social num determinado período histórico vai permitir não apenas o debate em torno dos direitos trabalhistas dessa categoria, mas também vai levar a um processo de conscientização e crescimento do debate educacional em si no Brasil. Então é importante relacionar a educação com as lutas políticas e sindicais dos seus personagens, dos seus sujeitos sociais, que volta também a debater a educação.